Olá você, EBD em seu lar está no ar. Eu sou o pastor e jornalista Agnaldo Luiz e é um prazer ter você conosco aqui na programação da Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já transmitir nosso abraço a você de perto, de longe, mas que sempre acompanha a programação da Assembleia de Deus aqui de Joinville, Santa Catarina. Queremos transmitir nosso abraço especial ao nosso presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o presidente da Assembleia de Deus aqui em Joinville, e também o vice-presidente da CIADESP, que é a Convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nosso abraço também todo especial ao nosso pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral da EBD aqui em Joinville. Lembrando, nós sempre comentamos aqui que a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Joinville é a maior de Santa Catarina, a maior do sul do país e uma das maiores do Brasil. Estamos com mais de 10.500 alunos e mais de 2.000 professores. Isso é prova que o Senhor continua abençoando a sua igreja e, é claro, os seus alunos, os seus filhos estão aprendendo mais e mais da palavra de Deus, não é verdade? Olha, e hoje, a lição de hoje é muito importante. Queremos também mandar nosso abraço a você que nos acompanha pelas plataformas digitais e pela rádio 107,5 FM. A lição de hoje, o Senhor Jesus cura hoje. Que coisa fantástica, não é verdade? Saber que no século XXI, nos dias de pós-modernidade, nós temos um Deus que vela pela sua palavra e que ministra cura e bênção sobre aqueles que acreditam no poder do seu nome. Aqui comigo no estúdio estão os pastores Vilmar Meyer e também Ladimir. É um prazer e uma honra ter vocês aqui conosco nessa oportunidade para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Então, a minha saudação a todos os ouvintes aí, participantes do nosso canal e também no rádio, né? Para o comentário desta lição deste domingo, onde esse tema super importante e interessante é o Senhor Jesus cura hoje. E fica aí a pergunta no ar. Você já foi abençoado com uma cura divina? Você poderia estar aí participando no rádio, colocando aí o seu depoimento da sua cura divina, para que todos os nossos ouvintes possam crer, para os que não creem, é claro, que ela é atual. Então, estes que já têm essa experiência, que oraram ou foram curados, poderão aí no rádio também estar participando. Então, minha saudação a todos os participantes desta grande Escola Bíblica Dominical. Obrigado. Também quero agradecer a oportunidade que mais uma vez nos foi dada. Um prazer poder estar aqui do lado desses homens de Deus, poder comentar sobre esse assunto tão importante e tão atual na nossa igreja, né? E fica aqui o meu agradecimento a todos e também ao nosso pastor presidente, pastor Josias e toda a liderança da EBD. Muito bem, então nós vamos aqui entrar no texto áureo da lição de hoje, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Está no Salmo 103, verso 3. Já a verdade prática diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Glória ao nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, 6 e também em Mateus 8, 16 e 17. Nós vamos ler aqui, cada um de nós aqui, 2 versículos, porque essa leitura é importantíssima para o entendimento da lição bíblica. Diz assim então o versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. Pastor Vladimir. Mateus capítulo 8, 16 e 17, então, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles o espírito, e os curou todos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Muito bem, estamos aqui os versículos do Antigo Testamento e também do Novo, mostrando a grandeza de cura que há na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo geral da lição de hoje é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Os objetivos específicos estão, primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia, o segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E o terceiro objetivo é refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Olha, a introdução ela é fantástica, ela lembra que, assim como Jesus no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele deseja, o Senhor tem um amor extraordinário e ele sempre se compadeceu das pessoas, dos necessitados, dos doentes. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. E ele sempre esteve com prontidão de vontade, pronto para estender a mão a quem quer que fosse. E a introdução lembra que o caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade, né? Deus é fiel e cura as nossas enfermidades. Nós sabemos que com a queda de Adão, com a entrada do pecado no mundo, abriu-se a porta para muitas coisas. Nós sabemos que Romanos 5,12, o apóstolo Paulo lembra que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, com a entrada do pecado no mundo, tudo foi alterado, tudo foi mudado. O homem que não ficava doente agora passa a ficar enfermo. E não somente enfermo, mas ele também agora morre. Então, quando o pecado entrou, abriu-se a porta, infelizmente, para tantas coisas ruins, não é verdade? Mas Deus, ele não deixou o seu povo sozinho, abandonado. Deus promete cura aqui para aqueles que guardam a sua palavra. Isso aconteceu em todo o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos a pessoa de Jesus chegando para ministrar bênção e vitória para aqueles que confiaram nele. Então, o pastor Vilmar Meia está por aqui e ele vai comentar, juntamente com o pastor Ademir, nós estaremos estudando juntos aqui o primeiro tópico, a cura divina na Bíblia, e vai trabalhar então a saúde pública no Antigo Testamento, também a prevenção de doenças é bíblica e o Novo Testamento, as curas de Jesus. Então nós vamos encontrar na Bíblia que há uma preocupação, sim, do próprio Deus com a saúde dos seus filhos, com a saúde daqueles que veneravam o Senhor, confiavam no Senhor. E nós encontramos também a questão da prevenção. A prevenção faz toda a diferença na nossa vida. Quando você se sente meio ruim, você vai lá e toma um remédio, não é verdade? Então, isso é prevenção. Você faz os check-ups anualmente, você procura os médicos. Isso é prevenção justamente para a saúde do corpo. E nós encontramos na Bíblia um Deus preocupado com o seu povo, um Deus preocupado com a saúde, não somente espiritual, mas também física. E nós vemos as curas extraordinárias de Jesus no Novo Testamento. Jesus curava não somente no físico, mas também curava no espiritual. Curava as pessoas espiritualmente, em verdade, pessoas que não tinham mais esperança nenhuma, mas ele devolvia a esperança, devolvia-lhe os sonhos. Isso é fantástico. Pastor Vilmar,
a saúde pública no Antigo Testamento era uma realidade? Pois bem, o ponto alto deste ponto 1 aqui, a cura divina na Bíblia, onde nós vamos pontuar aqui primeiramente esse item 1, a saúde pública no Antigo Testamento. Eu não vou fazer a leitura do texto completo que está aqui, mas nós percebemos a partir da segunda frase deste ponto 1 aqui, onde fala da saúde pública no Antigo Testamento, o ponto alto seria como chave a saída do Egito, onde no Egito nós percebemos a manifestação de Deus naquelas pragas, onde enfermidades terríveis vieram a acometer aquelas pessoas. Então, sendo assim, a gente observa que Deus faz uma promessa no Sinai. E aqui está a referência desse texto, Êxodo 15, 26, e ele promete ao povo que fosse fiel a ele, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, que ele jamais colocaria as enfermidades que ocorreram sobre o povo do Egito, sobre aquelas pestes, aquelas epidemias generalizadas no país do Egito, mas havia aquela condição da fidelidade. Assim também, pela introdução que fez o nosso pastor Aguinaldo, a gente percebe que se o homem fosse fiel a Deus lá na criação, a enfermidade também não teria chegado. Então, como o homem pecou, se afastou quando comeu daquele fruto que não deveria ter comido, entrou a morte. É claro que para a morte, o início da morte teria que haver um caminho, isso chamamos de enfermidade. E a gente vai observar, talvez seja assunto que ainda comentaremos aqui, depende a inspiração, mas tivemos profetas no Antigo Testamento sendo acometidos. Por exemplo, Eliseu morreu de uma enfermidade. E nós vamos ver exemplos também no Novo Testamento. Ele morreu com uma enfermidade não porque era infiel, não. Sabemos a história de Eliseu, mas é que ele estava debaixo de uma ordenança mundial, a da desobediência humana generalizada. E como disse também o pastor Aguinaldo, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus quer fazer uma promessa especial a Israel. E esses que forem fiéis ao pacto do Sinai, e ele está prometendo, Êxodo 15, 26, jamais tornaria a colocar ou lançar aquelas pragas e epidemias que ele lançou ali no Egito. E nós vemos que Deus lançou essas pragas. Por quê? Por causa da desobediência do ser humano. Vou passar aqui nesse ponto 1 para nosso amigo o pastor Vladimir, se ele tem alguma coisa a mais sobre esse ponto 1. Como nós já ouvimos aqui o pastor Vilmar falar, havia uma dependência, né, do povo de Deus com relação às doenças. Eles não tinham outro recurso, eles não tinham o que fazer. Eles tinham que depender totalmente de Deus. E hoje as pessoas, ao contrário do que nós vimos no passado, elas buscam todos os recursos possíveis antes de consultar a Deus. Estão como uma mulher do capítulo 9, do versículo 20 de Mateus, a mulher do fluxo de sangue, uma mensagem bastante conhecida, que durante 12 anos procurou recurso em todos os lugares, sendo que ela poderia ter clamado ao Senhor e ter conseguido então a sua cura, como de fato aconteceu, mas veja quanto tempo, né, quanto sofrimento, né, e hoje ainda, mesmo sabendo de todos os recursos, mesmo sabendo de todo o poder que existe no sangue, no nome, na autoridade, no poder de Jesus, as pessoas ainda insistem em buscar outras coisas. E eu aqui incentivo você, através da palavra do Senhor, como foi dito aqui, através da sua palavra, né, a buscar o Senhor. Tiago disse, né, está doente? Chame os presbíteros da igreja. Isso é colocar a nossa vida, a nossa fé em ação. Pastor Vilmar, pastor Vladimir, ressaltando aqui que diz o autor da lição, lembra que Deus garantiu a saúde dos seus filhos desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Ou seja, havia, pastor Vilmar, pastor Vladimir, uma condicionalidade. Se vocês praticarem, se vocês obedecerem, se vocês temerem o meu nome, se vocês permanecerem na minha presença, aí então, pastor Vilmar, é uma condição. Era a condição que Deus havia imposto, não é verdade? E a garantia disso era justamente aqui a cura, né? Porque o autor lembra que a vida dos israelitas era centrada no seu Deus, porque Deus garantia essa cura
Os remédios deles era o próprio Senhor, desde que permanecessem na presença de Deus. Pastor Vilmar, contigo. Então, indo agora para o ponto 2 desta primeira colocação sobre a cura divina na Bíblia, vamos ver a prevenção de doenças é bíblica. Deus teria trabalhado no Antigo Testamento, teria dado alguma ordenança para o povo de Israel, para eles se cuidarem. Olha, essa temática é muito importante. E eu já vou falar sobre esse texto aqui da lição, mas antes, como palavra introdutória a esse texto, eu costumo dizer que aquilo que eu devo fazer, Deus não vai fazer por mim. Então, é necessário que o povo, cada um de nós, a população, todos, cada um de nós, façam os seus cuidados necessários. Porque alguém pensa, eu sirvo a Deus. Por exemplo, agora esta epidemia, eu não vou pegar essa epidemia. Alguns destes até já partiram, outros estão enfermos, alguns não pegaram, alguns pegaram de leve. Então, esta epidemia mostra que esta lei da enfermidade e da morte é para todos, ela é uma realidade. E o que nós vamos aprender nesta segunda divisão do ponto 1? Que Deus lançou projetos de prevenção. Então, se Deus lançou projetos de prevenção quanto a enfermidades, ainda mais nós, seres humanos, devemos, dentro desta cláusula, que até a pastora Aguinaldo acabou de colocar, Deus não lançaria as enfermidades sobre o povo de Israel desde que fosse fiel às cláusulas. Então, agora ele também coloca uma cláusula de que o povo precisa se cuidar. E então, neste item 2, principalmente lá no capítulo 15, né, de Levítico, nós vamos ver aí cerimoniais de preceitos de higiene. Então, esse ponto vai falar sobre a higiene do ser humano e vai falar sobre a dieta, sobre a alimentação de uma maneira geral. E eu até retornei, né, para além deste capítulo 15 de Levítico, examinando o capítulo 13 de Levítico, você vai observar o cuidado de Deus, a ordenança de Deus, quanto a determinadas enfermidades que poderiam ser passadas para outras pessoas, transmitidas para outras pessoas. E o capítulo 13 vai apresentar a lepra. Então, aquela pessoa, o leproso, não poderia ficar no meio da sociedade. Era construído, estabelecido um lugar especial onde os leprosos viviam. Eles deveriam ser excluídos da sociedade, justamente para garantir a saúde daqueles que não tinham a doença. Mas se um leproso entrasse em contato com qualquer outro, essa disseminação poderia ser muito grande, chegar a um ponto de uma epidemia e, por que não dizer, de uma pandemia também. Mas Deus interveio naquela situação e disse, os leprosos precisam ficar separados. Então aqui um dos primeiros cuidados, uma das provas que Deus se preocupa sim com o ser humano. Mas, em contrapartida, o ser humano precisa fazer a sua parte. Muitas vezes não cuidamos da nossa saúde. E depois, como servos de Deus, até em oração, podemos até chegar a reclamar com Deus. Deus, por que tu permitiste que eu chegasse nesta situação? Eu acho que muitas vezes não tem nada a ver. Pode ser fruto de um descuido daquela pessoa. E depois de haver o descuido, o preço pode ser caro. No capítulo 15, nós vamos encontrar a higienização de determinadas imundícias, né? Por exemplo, o fluxo de sangue da mulher, né? Vamos falar aqui um português mais claro, a menstruação. O fluxo de um homem, aí já estaria falando de doença venérea, como sífilis e outras tantas que podem ser disseminadas pelo fluxo masculino. Então ele diz que tanto a mulher com fluxo ou de enfermidade ou do sangue e o homem com fluxo, quando fala, então vou repetir, o homem do fluxo, está falando de uma doença venérea, né? Transmitida pelo ato sexual. E Deus está dizendo aqui, ninguém com fluxo ou uma enfermidade deve manter relações, ele deve estar separado. E cuidados ainda maiores. Aquela pessoa que está com o fluxo, em Levítico 15, nós vamos encontrar que a pessoa que tem o fluxo deveria estar isolada também. Se ela sentou numa cadeira,
A pessoa que sentasse na cadeira se tornava imunda como ela. Se ela sentasse na cama e outra pessoa ocupasse aquela cama, ela ficaria tão imunda como aquela. Então vejam, já 2 grandes capítulos, capítulo 13, um grande cuidado de Deus, né? Com a saúde pública, na lepra do capítulo 13, na imundícia do capítulo 15, no capítulo 18, casamentos ilícitos. Por que Deus proibiu os casamentos ilícitos? Sabemos que com problemas consanguíneos, irmãos, primos, os filhos podem nascer deficientes, com problemas de saúde. Muitas vezes a história, por exemplo, a história do Egito, não se permitia que um filho de Faraó se casasse com uma estranha ou uma filha de Faraó. Então haviam casamentos consanguíneos. E a história do Egito vai dizer que a maioria dos filhos egípcios, quando eram consanguíneos, eles eram doentes. E havia um costume no Egito: um filho que nascia doente, eles acabavam de matar e não deixavam viver. Então são coisas interessantes a serem comentadas, né? Acredito que o pastor Vladimir também tem mais alguma coisa aqui a comentar sobre esse ponto, mas foram coisas que eu levantei para enriquecer esse item 2 aqui, o capítulo 13 da lepra, o capítulo 15 das imundícias, o fluxo, e o capítulo 18 do casamento ilícito, problemas consanguíneos que geraria filhos deformados, né? Pastor Vladimir? Só para ilustrar aqui, não tenho mais o que falar, porque foi explicado tudo. Se eu falar mais alguma coisa aqui, eu vou, né? Mas só para lembrar os irmãos, eu até anotei aqui, que o nosso corpo, meus amados irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Isso é Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, 19. É templo do Espírito Santo. Como cuidamos da nossa casa, temos que cuidar do nosso corpo. Por que o crente não bebe? Por que o crente não fuma? Por que o crente não usa drogas ilícitas? Por que o crente não faz certas coisas que o mundo faz? Porque nós temos um cuidado especial com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. É mandamento. Cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso tempo de descanso, também muito importante. Ah, mas eu durmo 2, 3 horas e está tudo de boa, como diz o jovem, né? Não está não, irmãos. Nós temos um tempo adequado para descansar o nosso corpo. Sempre lembrando, templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Olha, eu estava olhando vocês comentarem a importância da saúde física é fundamental. Se nós não cuidarmos, nós poderemos sim ficar enfermos, ficar doentes, não é verdade? E se nós ficarmos doentes, tudo vai ficar mais difícil. Como é que vamos fazer a obra de Deus doentes, não é verdade? Como é que vamos fazer as coisas, trabalhar, a correria do dia a dia, se nós ficarmos enfermos? Então, a saúde do corpo físico é fundamental para que você, que nos acompanha agora nesse instante, possa fazer as suas atribuições diárias e possa ainda fazer a obra de Deus com força, com entusiasmo, com coragem. Mas para isso, você precisa estar com saúde. A tua mente, uma mente saudável, mas também o corpo saudável. E o terceiro objetivo da lição, pastor Vilmar, pastor Vladimir, o Novo Testamento, as curas de Jesus. O número das curas são diversos, tanto é que o apóstolo João disse, olha, se fosse escrever tudo que foi realizado pelo Senhor, no mundo inteiro não teria lugar para escrever de tantas maravilhas que o Senhor Jesus fez no Novo Testamento, curando pessoas, as pessoas que para a sociedade talvez não tinham mais muito valor, mas o Senhor se apresentou e mudou a história de muita gente, não é verdade? Amém. É verdade. 3 coisas me chamaram a atenção aqui, nesse terceiro ponto aqui, né, do primeiro tópico. A primeira coisa que me chamou a atenção é que Jesus tinha uma missão. Qual era a missão de Jesus aqui? Né, era salvar os pecadores. Mas diante, né, da misericórdia, diante das necessidades que havia, Jesus usou de misericórdia. Mas veja que ele não mudou o foco. Se você observar no texto que nós falamos um pouco antes aqui,
o mesmo texto de Mateus 9:20, da mulher do fluxo de sangue, quando ela se aproximou de Jesus, e quando ela intentou no seu coração em tocá-la, e tocou, e chamou a atenção de Jesus, a primeira coisa que Jesus fez depois alguém me tocou, saiu virtude de mim, ele olhou para ela, ela disse que tinha tocado em Jesus, e ele, a tua fé te salvou. Porque a cura ela já tinha recebido no momento do toque, ela exercitou a sua fé. E então, irmãos, só para deixar claro, né, que as curas acontecem por misericórdia, por compaixão, por parte do nosso Deus, que é misericordioso, é compassivo, é amoroso, mas a grande missão é a salvação. Por isso que as pessoas se perguntam, mas por que Jesus falou para aquela mulher, falou para o cego de Jericó, a tua fé te salvou e não te curou? Porque o objetivo dele era a salvação, mas a cura veio pela compaixão e a misericórdia por parte do nosso Senhor. Pastor Vilmar. E o interessante aqui também nesse ponto, sobre as curas de Jesus, a segunda frase, olhando ali a segunda frase dessa subdivisão, o ponto 3, né? O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, principalmente os sinóticos, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que por onde Jesus ia, por onde ele passava, multidões o procuravam. E o interessante, as multidões o procuravam, não era tanto pela salvação, não era tanto pela palavra do reino. A Bíblia aqui é clara, essas multidões o procuravam para poder se livrar de enfermidades. E eu fico pensando a condição de vida naquele tempo como era, né? Eu convoco aqui os pastores junto para refletirmos sobre isso, a condição social, né? Os médicos, os recursos não eram muitos, não tínhamos assim o conhecimento científico de extrair de determinados elementos químicos, produtos para a cura de determinadas células mortas, né, cânceres, etc. E um remédio específico para dor de cabeça que não vai agir em outra área, não vai dar dificuldade nenhuma para outra, porque muitas vezes tomamos um remédio para uma coisa, para uma determinada enfermidade, e ela acaba estragando outra, né? Tomamos um remédio para dor de cabeça, a dor não passa, vamos aumentando a dose, e daqui a pouco temos um problema de estômago. Então, o que me chama a atenção, voltando para não sair do foco, era o número de enfermos nos dias do Novo Testamento. E ainda nesse tópico, né, as frases seguintes dessa subdivisão, o ponto 3, dizia que Jesus sentia compaixão. E essa palavra compaixão, ela é muito interessante. Ela envolve um sentimento de trazer para si a dor daquela pessoa. Quando você olha uma pessoa enferma, quando você vê um cadeirante, você olha como espectador ou você já tentou se colocar no lugar daquela pessoa enferma? Como seria a vida daquela pessoa? Você já se imaginou se fosse um dependente de um remédio para a vida inteira, como por exemplo diabéticos? Todo dia aquela injeção, todo dia. Eu fico pensando na minha vida como eu iria administrar essa ideia, né? Hoje, graças a Deus, irmãos, não preciso exagerar, eu não tomo remédio por problema nenhum. Não sinto nenhuma enfermidade, problema de pressão, porque até aqui o Senhor tem cuidado, tem assistido sobre todas as coisas. Mas o que me chamou a atenção aqui era um número generalizado, muito grande de enfermidades naquele tempo. E como sempre, ainda nas nossas igrejas hoje, as pessoas querem mais cura física do que a cura da alma. Então fazem um paliativo agora. Mas se não forem salvos, não forem curados da alma e do espírito, irão continuar sofrendo a vida eterna longe de Deus. A compaixão, diz a lição, era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo.
pastor Vilmar, pastor Ademir, o amor incondicional que havia em Jesus nessa época aqui, em que ele estava na terra, era extraordinário. O seu amor, claro que não se altera, não muda, não é verdade? É imutável. Mas a compaixão, o cuidado com que ele tinha para com as pessoas, e você bem frisou aqui, pastor Vilmar, que hoje em nossa atualidade, muitos estão preocupados somente com a cura física e acabam se esquecendo que precisa acontecer uma cura no interior, uma cura lá no coração, na mente, uma cura das frustrações, né, das dificuldades, uma mudança interna também, não somente no físico, mas também espiritualmente. E agora, o segundo objetivo da lição vai trabalhar essa questão, a cura divina como parte da salvação. Nós temos a salvação de uma forma extraordinária no contexto físico, né? Mas também no contexto espiritual. Temos então a cura divina, temos a salvação e cura, e temos aí no quadro subtópico Isaías 53, né, que foi a nossa leitura aqui, muito linda e sacra. A vontade de Deus, qual que é? Que todo homem chegue à plena salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. A cura, as curas e as bênçãos subjacentes à salvação irão acontecer automaticamente. Mas precisamos, sim, nos entregar totalmente ao Senhor e experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pastor Vilmar, salvação, cura divina, salvação e cura, Isaías 43, 53. Então vamos lá. Primeiro ponto desse item 2, né? A salvação. O que é que os irmãos vão encontrar aí nesta subdivisão do estudo aqui sobre esse ponto, a salvação? Então, ela vai falar que essa palavra salvação, quando puxamos lá do hebraico, ela teria várias aplicações. Inclusive, coincidentemente, estamos na EPOS agora, este mês, estudando soteriologia, a doutrina da salvação, e alguns pontos aqui são esclarecidos, né, dentro dessa temática. E o livro de soteriologia, que é o estudo, né, a doutrina da salvação, ela vai falar que essa palavra salvação, de sotéria, né, ela pode estar presente em vários segmentos da vida. Por exemplo, a salvação de uma guerra, né, aí ela vai se referir como salvar da espada, salvar de uma enfermidade, salvar de uma situação difícil politicamente, de uma situação familiar, encrencas, problemas. Então, essa palavra aqui, ela é muito abrangente, Nós vamos entender essa palavra salvação mais aplicadamente no Novo Testamento, onde é a preocupação de Deus através de Cristo Jesus e a sua morte na cruz do Calvário, para nos libertar, primeiramente, do problema da condenação eterna, a morte eterna, que é a separação de Deus, né? Mas aqui, então, falando primeiramente, essa palavra salvação, ela tinha várias aplicações. Salvar de qualquer situação. E Deus intervinha por situações. A gente percebe na história de Israel, essa palavra vai aparecer quando Deus usava os juízes, né? Quando vinha uma nação estrangeira, Israel se esquecia de Deus, entrava pelo caminho do pecado, começava a adorar outros deuses, Deus levantava uma nação estrangeira como forma de punição. Olha o que falamos lá sobre a saída do Egito, né? E a prova de Deus de curar as enfermidades, se eles fossem fiéis. Então agora no período do juízo eles se afastam de Deus, Deus traz uma nação estrangeira para puni-los, levar os seus bens, as plantações, a riqueza, seus móveis lindos, suas vestes lindas, e eles ficavam ali em situações financeiras muito difíceis, e até por não dizer
devido à situação financeira, viriam aí enfermidades e outras situações como consequências. Muitas vezes o nosso lar pode estar indo muito bem, porque estamos ajustados financeiramente, etc. Muitas famílias se desajustam, sabe por quê? Por um problema financeiro. O problema financeiro pode começar intrigas entre esposo e esposa, se vai fazer mais um segundo emprego, se não faz. Olha, até pensei que tu iria dar conta de sustentar a casa. E mulheres, começam a surgir separações de casais por problemas financeiros. E a Bíblia diz que um problema puxa outro problema, um abismo puxa outro abismo, né? Então temos aí essa situação da salvação aplicada em vários departamentos da vida de Israel. Primeiramente, pastor Vladimir. É isso aí, né? Salvação é o ponto principal, né? Como já falamos aqui, da vinda de Cristo, mas diante da misericórdia e compaixão, ele também atribuiu, né, a nós o direito da cura. E falando de cura divina aqui, para nós ilustrar um pouco aqui aquilo que nós aprendemos e vivenciamos nos dias de hoje, há uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás mais precisamente, eu fui acometido da gota, né, uma doença bem conhecida. E a gente sabe aí, os médicos vivem anunciando aí aos 4 cantos que essa doença ela não tem cura. E de fato isso me assustou bastante. Na época eu estava na congregação do Petrópolis e sofria muito com isso. E mancava, todo dolorido e tal. E um dia eu fiz um propósito, porque cura divina você tem que exercitar a tua fé. Não existe cura divina se você não colocar a tua fé em ação. E eu fiz um propósito com Deus. Deus, eu prego a tua palavra. Eu trabalho na tua obra. Eu falo que tu cura, que tu faz prodígios, maravilhas e milagres. E o Espírito Santo falou no meu coração, então para de tomar esse remédio e confia em mim. Eu não estou dizendo aos irmãos aqui, entendam bem, os irmãos que tomam seus remedinhos todo dia, que precisam, que tem pressão e tal, continuem tomando. Isso é a fé que eu depositei no Senhor. Propósito meu e do Senhor. E fazem aí já quase 4 anos. Interessante que uns 6 meses depois que Jesus me curou, né, que eu fui liberto dos remédios, eu estava escutando alguém ligar para a rádio, para a nossa rádio, pedindo oração para alguém que tinha gota. E o irmão que estava na rádio naquele dia disse, não, vamos orar, tal, e ele fez um comentário, inclusive essa doença não tem cura. E eu achei que ele ia falar alguma coisa, não falou. Eu peguei no momento, estava dirigindo, parei o meu carro, mandei uma mensagem para a rádio, pastor, tem cura sim, porque Jesus me curou. Muito bom. Que bênção de Deus, na verdade, os testemunhos são ricos. A cura divina é uma realidade incontestável. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aquele ou aqueles que demonstram fé em Jesus. Veja bem, não é nada contra, para isso os médicos existem, não é verdade? E nós devemos procurá-los assim que percebemos alguma coisa errada com o nosso corpo físico, sobre a saúde do nosso corpo. Mas aqui, essa declaração aqui de fé nos aponta a realidade da cura divina. O Espírito Santo está agindo de uma forma extraordinária, especial. Mas não poderá haver cura, haver salvação fora da pessoa bendita de Jesus. Jesus ele chega para trazer justamente essa mudança para a minha e para a sua vida. E o desejo de Deus é nos ver bem na sua presença. Precisamos crer nele. Crer não somente que ele nos salva, mas crer que ele também nos cura. Crer que ele nos liberta e que ele pode mudar a nossa vida. Não é verdade? Pessoas que outrora estavam doentes, pessoas que outrora a sociedade não dava muito valor, mas hoje são pessoas diferentes que muitos admiram. Por quê? Porque Jesus fez uma mudança grande através do Espírito Santo. Nós temos, pastor Vilmar,
aqui o terceiro subtópico, salvação e cura, e a profecia de Isaías. Que riqueza, né? Então, nós vimos ali, então, a salvação, que ela poderia ser em vários campos, né? A salvação em sistemas políticos, problemas sociais, etc., da enfermidade, e depois vimos aí a cura divina, com testemunho maravilhoso. Agora, o ponto 3, ele vai associar a salvação e a cura. E eu diria, o que é mais importante, a salvação da alma ou a cura do corpo? Quantas pessoas partem para a eternidade salvas, mas não têm a cura do corpo? A Bíblia também vai dizer que é melhor entrar no céu com um olho só do que tendo os dois ir para o inferno. Então eu acredito, convicção, o que a Bíblia expressa, o mais importante é a cura sim da alma. Mas isso não quer dizer que Deus não se preocupe com a cura do corpo, não. Olha só, eu anotei aqui, não estava na lição, mas eu quero definir esse ponto 3, salvação e cura, e ser rápido devido ao nosso tempo. Mateus 10, versos 7 e 8, Jesus vai chamar os 12, vai outorgar poder aos 12. Mas quando ele outorga poder para os 12, no versículo 7 ele vai dizer, primeiro, então você vai abrir a sua Bíblia aí, eu não vou ler agora devido ao nosso tempo. Mateus 10 é a escolha dos 12, a outorgação de poder, mas quando chega no verso 7, daí Jesus vai dizer, vocês vão sair e anunciar o reino de Deus. Se encontrarem enfermos, agora vem o 8, se encontrarem os enfermos, então vocês poderão curar os enfermos, vocês poderão expulsar demônios, mas ficou claro nas palavras de Jesus, verso 7 era mais importante, a cura da alma, pregar o reino de Deus, e se entre os ouvintes, onde está sendo pregado o reino de Deus, houver um doente, aí vocês orem pelo doente, e a Escritura, o Novo Testamento ainda vai dizer que também poderá ser ministrado a unção do óleo, o que Paulo também deixou isso muito claro nas suas epístolas. Pastor Vladimir? Basicamente é a prática, né? É a salvação, tanto a nossa salvação e a cura na nossa vida é a prática da nossa fé, depositar a nossa fé em Cristo. E aqui no ponto 4, onde fala de Isaías, no capítulo 53, 3 e 4, basicamente Jesus ele colocou em prática aquilo que Isaías profetizou, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Agora imagine comigo, irmãos, você ter um Deus, né? E que chama a responsabilidade para si. Saber que temos um Deus que se você depositar a tua fé, colocar a tua fé em ação, e você dizer, Deus está nas tuas mãos, Ele pode fazer. O salmista, no Salmo 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e se inclinou. Veja bem, aonde nós vamos ter um Deus que chega a se inclinar para ouvir o nosso clamor, um Deus que cuida, um Deus que trata da nossa vida, um Deus carinhoso, um Deus amoroso. E as pessoas às vezes não se apercebem disso e esquecem, né, de tudo isso. Mas que nós não viemos a nos esquecer, irmãos, que se você precisar, em todo momento que você precisar, coloque a tua fé em ação. Deixa Deus agir na tua vida. Ele pode te curar, Ele pode te salvar, Ele pode fazer coisas tremendas no meio da tua família, na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho. Esse é o Deus que eu e você servimos. Pastor Vilmar. Muito bem, e nós chegamos então aqui no terceiro objetivo da lição, que vai trabalhar aí a questão da cura divina e os desafios atuais. Nos chama a atenção aqui, primeiro subtópico, doenças, as enfermidades entre os crentes e não confundir doença com possessão maligna. Pastor Vilmar, sabemos que as enfermidades estão aí, existe uma origem, mas não devemos confundir, né? Para que alguém que esteja enfermo, vamos dizer que está enfermo porque pecou. Não é bem assim, né? Bom, em primeiro lugar, entender o que já foi colocado aqui na nossa introdução, a enfermidade não foi Deus quem criou. Deus não é a origem do mal. Não, a Bíblia ela é clara nesse ponto, Deus é a origem do bem.
Mas como originou o mal? O mal originou a partir da desobediência. Quando o homem desobedeceu, ele iria conhecer a morte. E é claro, para que chegasse à morte, iria ser necessário uma enfermidade. Ninguém morre sem ter um problema, ou no coração, no pulmão, no intestino, que seja aí qualquer situação. Um problema físico essa pessoa tem. Então, como entrou a enfermidade? A enfermidade é consequência da nossa desobediência. Esse é o ponto 1 ali, as doenças. Então, ela é uma causa direta da nossa desobediência. E indo já para o 2, as enfermidades entre os crentes. Entre os crentes, a enfermidade também era comum, era comum. E nós vemos aí situações que a Bíblia fala, logicamente estamos falando agora do Novo Testamento também, Paulo, e ele vai citar ali Timóteo, tinha problemas de estômago. Eu fico pensando, se Timóteo, sendo o filho na fé de Paulo, a preocupação desse homem por aquele filho espiritual, como se fosse um filho de sangue. Quem sabe Paulo deixou de dormir, ficou sem sossego por causa da enfermidade desse menino, né? Ele era um jovem pregador, e quantas noites de sono, porque nós perdemos noite de sono quando nossos filhos, nossa família fica enferma. Mas Paulo lutou de todas as maneiras, mas o jovem Timóteo não foi curado do seu estômago. Precisava tomar remédio. Paulo diz que deixou Trófimo doente em Mileto. Mas quando Paulo saiu de Mileto e deixou este elemento, o Trófimo doente, vocês acreditam que Paulo teria orado por ele ou não? Paulo orou, claro que orou, mas ele não foi curado. Então entendemos nesse ponto que muitas vezes orações, por mais que fé seja exercida, existe um soberano, alguém que está acima de todas as coisas, que muitas vezes não interfere nos caminhos do ser humano. Pastor Vladimir? Só lembrando, irmãos, que enfermidade não é o fim. Muitas vezes, muitas das enfermidades, podemos dizer assim, são permissivas, para que às vezes o homem se aproxime de Deus. Nós temos um texto aqui que foi falado na lição anterior, muito falado, muito pregado, sobre Jó. E me chama a atenção Jó 42:5, que ele diz assim, ó, com o ouvido, né, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te vê. Então veja que toda essa enfermidade, todo o processo que teve na vida de Jó serviu apenas para quê? Para mostrar que a fé que ele tinha em Deus era muito maior do que qualquer um imaginava. Até Jó, eu acho que não sabia que acreditava tanto em Deus como ele acreditava. E às vezes Deus permite certas enfermidades, certas situações na nossa vida, para que a gente venha se aproximar dele. Felizmente é assim que acontece em certos casos. Então a enfermidade não é o fim. Se nós acreditarmos em Deus, veja que foi falado no começo, assim, muito do que acontece, às vezes é por desobediência. Eu já vi Deus falar várias vezes, olha, se você me obedecer, se você fizer, e a pessoa às vezes deixa passar batido, faz de conta, não é comigo não, é com o pastor Vilmar aqui, é com o pastor Aguinaldo. Não, irmãos, é com você mesmo. Nós temos que viver uma vida de obediência na presença do Senhor. Vai vir enfermidade? Vai. Mas também vai vir a misericórdia do Senhor, vai vir a compaixão do Senhor, vai vir, né, o poder do Senhor sobre a nossa vida para nos renovar e nós ficarmos como Jó, né? Muitas vezes é na enfermidade que a gente vê Deus, né? Muitas vezes na enfermidade que a gente vê a manifestação da glória de Deus. E isso é maravilhoso na vida do crente. Muito bem, nós aqui finalizando com o terceiro objetivo da lição, subtópico, aliás, não confundir doença com possessão maligna. Nem toda doença, não é verdade, é porque a pessoa está sobre ali uma possessão, está endemoniada. Nós vemos vários exemplos em que Jesus curou, né, pessoas que estavam endemoniadas. Nós lemos a história do Gadareno. Jesus transformou aquele homem de uma forma muito especial, mas nem todas as doenças, tem pessoas que confundem, porque está doente, está enferma, porque
está com algum problema espiritual. Não é bem assim. É preciso ter discernimento espiritual para interceder, orar e pedir a misericórdia, a bênção de Deus sobre as pessoas. As enfermidades, elas estão aí. Nosso corpo físico, ele é muito suscetível. Por isso, devemos nos prevenir. Por isso, devemos cuidar da saúde física do nosso corpo. Foi falado aqui que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Vamos cuidar dele. Que você possa cuidar dele, que você possa ir periodicamente nos médicos, e isso sim, não só agora nesse momento de pandemia, né? Você fica pouco preocupado, mas que você possa ir... Seus periódicos, né? É verdade, que você possa ir frequentemente para fazer aí os diagnósticos, as consultas, para cuidar do teu corpo físico saudável, você vai prosperar muito mais, vai fazer muito mais e vai fazer em prol do reino de Deus. Não se esqueça que em nossa atualidade, Jesus continua curando. Amém? Já chegamos ao final da programação, passa tão rápido, não é verdade? Vamos ouvir aqui a palavra final, pastor Vilmar Meia, suas considerações finais, e também pastor Ademir. Depois vamos estar orando também nesse instante. Acreditamos que cada um de nós tem a sua própria experiência de cura. Experiências que eu tive quando orei por alguém e ver a cura instantânea. Eu presenciei curas tremendas de infarto, onde oramos e Jesus repreendeu, a pessoa retornou, sabe? A atualidade deste assunto. Nós precisamos nos apoderar, buscar, por que não dizer, estamos estudando uma lição que fala também sobre os dons espirituais, essa atuação de Deus, né? Esses dons, eles são atuais. Porque hoje dizemos, ou as pessoas reclamam, não temos mais cura na igreja, porque não estamos mais buscando isso que está à nossa disposição. Então, minha palavra de saudação final, meu muito obrigado. Obrigado, pastor Josias, pelo convite, pastor Aguinaldo, demais aí, membros aí dessa diretoria, e você, nosso ouvinte aí, participando de alguma maneira deste programa da EBD. Um ótimo final de semana, um ótimo domingo, em nome de Jesus. Quero agradecer também essa oportunidade única. Que bênção poder estar aqui do lado do presbítero, pastor Vilmar Meia. Fui aluno dele na EBOGE. Lembra da EBOGE, pastor Vilmar? Sim, algumas. Né? Estudando geografia, e quando me foi feito o convite, ele me senti muito honrado. E também o nosso querido Aguinaldo, pastor Aguinaldo, servo de Deus, pastor, pregador. E é você, meu amigo, né? Veja que palavra abençoada, maravilhosa, que Deus possa te abençoar grandemente através dessa palavra que foi falada aqui, que você venha a crer cada vez mais nesse Deus ao qual eu e você servimos. Um ótimo final de semana para você, que Deus abençoe grandemente e ricamente a tua vida, é o meu desejo em nome de Jesus. Estaremos então orando. Eu quero convidar você que está participando, ouvindo, vendo pelo canal ou ouvindo na rádio, se você tem um problema, deposite o seu problema agora nas mãos de Cristo, o nosso Redentor e Regenerador. Eu creio que Ele pode fazer algo por ti neste momento. Então, oremos. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos por estes momentos agora, estes minutos tão sublimes, onde Tu, através da Escritura, Senhor, tem usado a cada um de nós para falar desta grande verdade, que Tu ainda sentes compaixão, que Tu ainda tens este cuidado para com os Teus filhos e também a humanidade, para todos quantos forem chamados, porque Tu tens chamado a muitos, a todos. O Teu desejo é que todos venham ao conhecimento da salvação. A regeneração não somente da alma para a eternidade, mas para o corpo físico. Falamos este assunto hoje, Senhor, sobre a cura divina. E o nosso desejo é que pessoas sejam curadas agora. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o Nazareno, para que pessoas sejam alcançadas pela Tua graça e misericórdia e que Teu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui, mas olha, você é nosso convidado todo especial para participar das escolas bíblicas dominicais. A Assembleia de Deus aqui em Joinville tem quase 180 templos.
todos de portas abertas, esperando por você. Não esqueça, todas as sextas-feiras, a partir das 9 da noite, das 9 às 10, EBD em Foco, na Rádio 107,5 FM. E aos domingos pela manhã, a partir das 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Até mais.